Boa noite, pessoal. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o capítulo 12 do livro de Wayne Morrison, Filosofia do Direito dos Gregos ao Pós-Modernismo. O título do capítulo 12 é A Teoria Pura de Hans Kelsen. Bom, para fazer essa introdução, eu retirei aqui uma frase do livro que é o seguinte: quando compreendemos a unidade do Estado e do direito, quando nos dermos conta de que o direito positivo, não a justiça, é precisamente aquela ordem compulsiva que o Estado, teremos adquirido uma visão realista. Então, nessa introdução do livro ao pensamento de Hans Kelsen, nós vemos que ele tinha uma ideia de separar o que é a teoria do direito, a ciência do direito, aliás, e aquilo que não é considerado uma ciência. E ele defendia que o Estado de Direito é o direito propriamente dito, são uma coisa só, o Estado e o direito. Uma abordagem da teoria pura. Bom, essa teoria pura do direito, criada por Hans Kelsen, afirma-se livre de qualquer consideração ideológica, não se emitem juízos de valor sobre qualquer sistema jurídico e a análise da norma jurídica não é afetada por nenhuma concepção da natureza do direito justo. Na sua teoria pura do direito, Hans Kelsen busca criar uma ciência pura, então ele se afasta de tudo que ele não considera como sendo científico. É por isso que ele é totalmente contra a emissão de juízos de valor na sua teoria pura. O estudo sociológico da prática do direito e o estudo das influências políticas, econômicas ou históricas sobre o desenvolvimento do direito ficam além da esfera de ação da teoria pura. Ele não nega a importância desse estudo científico sociológico da prática do direito e tampouco nega a importância das influências políticas, econômicas e históricas sobre o direito, mas ele acredita que para que surja uma ciência jurídica, essas outras questões não devem ser levadas em conta. A teoria pura do direito é uma teoria exclusivamente com a definição precisa de seu tema, para responder à pergunta o que é o direito e não o que deve ser o direito. Trata-se de uma ciência e não de uma política do direito. Essa frase extraída do livro, eu acredito que sintetiza bem esse pensamento dele, essa justificação de Kelsen de por que ele não quer levar em consideração as ciências sociológicas ou os aspectos políticos, porque ele não quer que a sua teoria, como ele mesmo chama de teoria pura, seja contaminada pela política do direito. Isso não quer dizer, porém, que a teoria pura de Kelsen seja totalmente fria e não tenha uma conscientização política e social. A agenda social e política de Kelsen. Bom, nesses trechos, a burocracia é essencial para o Estado moderno, mas que devemos vê-la como ela é, uma estrutura de necessidade vazia e despojar a forma organizacional do Estado de qualquer significado místico ou alegação de destino histórico. Nós temos que entender que até naquele momento histórico de Kelsen, as pessoas acreditavam que as pessoas que digo são os pensadores do direito da época, acreditavam que o direito não era criado pelo homem, mas que o homem ia descobrindo o direito
com o avançar da história, o que eles chamavam de destino histórico, e Kelsen era contra isso. Ele acreditava que o direito é feito pelo homem. Primeiro passo, reconhecer a liberdade essencial do homem. A sociedade é distinta da natureza. O caráter distintivo da humanidade está em sua capacidade especial de emitir normas e viver de acordo com elas. Aqui nós vemos que ele, diferentemente dos pensadores da sua época, ele não pensava no direito como sendo uma consequência da natureza. Ele tinha essa desavença, digamos, ele queria distinguir o seu pensamento do direito positivo daquele direito natural, que ele acreditava que os pensadores do direito positivo da sua época, por mais que tentassem se desvencilhar do naturalismo, do direito natural, eles ainda estavam contaminados, em parte, por esse pensamento do direito natural. E ele acredita assim, ele reconhece a liberdade do homem, ele é a favor da liberdade do homem como um ser pensante, inclusive influenciado pelo pensamento kantiano, mas ele acredita que o direito não é um fenômeno natural, mas sim algo que a humanidade criou através de sua racionalidade. O ser humano é quem emite as normas e o ser humano se dispõe a viver de acordo com essas normas. Segundo passo, despojar o direito dos perigos da tradição expressiva. A busca histórica de justiça social é impossível sem o estabelecimento de uma estrutura concreta de ordenação jurídica. Analisar a estrutura do poder coercivo é diferente de discutir a questão da justiça e do progresso social. Nesse inciso, nós vemos que Kelsen não acreditava que a questão social não fosse importante de forma alguma. Ele acreditava que, de fato, era importante buscar essa justiça social, mas ele acreditava que, por se tratar de uma ciência jurídica, quando se estudava o direito como uma ciência, era preciso se desvencilhar dessas questões sociais para não contaminar a ciência com as questões sociais. A partir do momento que você já havia estabelecido essa ciência para analisar a estrutura do direito, o poder coercivo da estrutura do direito, a partir daí você poderia discutir as questões de justiça social e a progressão social. A teoria pura de Kelsen como resposta formalista ao problema da criação de uma estrutura social em uma realidade pluralista. Para resolver a incerteza epistemológica, para enfrentar o problema do erro no sistema da verdade, a resposta é o procedimento. Então, Kelsen acreditava que era necessário você criar um procedimento, uma forma de se ver o direito mais procedimentista, aquele sem que as visões pessoais dos juristas fossem tomadas em conta, de forma que cada pessoa tivesse o mesmo tratamento que todos. A racionalização incompleta do positivismo jurídico. O positivismo jurídico não conseguiu libertar-se da tendência do direito natural de oferecer justificações à ordem contingente na sociedade. A justificação implica um juízo de valor. O juízo de valor é questão da ética e da política, mas não do conhecimento puro. A ciência jurídica se dedica a servir esse conhecimento. Então, Kelsen acreditava que conseguido se libertar totalmente do direito natural, desse pensamento do direito natural, porque eles ainda buscavam justificações. E para Kelsen,
Uma ciência não precisa oferecer justificações, são apenas fatos. A ciência deve estar totalmente desprovida de qualquer juízo de valor. A ciência é pura e fria. A partir daí, você consegue criar uma ciência jurídica real, preocupada apenas com o conhecimento, enfim. Aí vamos para entender um pouco a estrutura dessa teoria pura que Kelsen criou. Ele acreditava que o sistema jurídico é ou deve ser autônomo, completamente autossuficiente e interligado de maneira sistemática e hierárquica. Nós vamos entender em seguida o que ele quer dizer com essa hierarquia. As normas jurídicas são um subgrupo específico de normas, enquanto as normas morais são meras proposições que descrevem nossas preferências comportamentais subjetivas, sendo, portanto, impossível demonstrar objetivamente a existência do direito natural. As normas jurídicas são institucionalizadas, o que significa que são dotadas de caráter subjetivo e objetivo. E o aspecto procedural da ordem jurídica que confere às normas jurídicas a validade objetiva. Nesses exercícios, nós verificamos por que Kelsen, tinha esse antagonismo contra o direito natural, porque o direito natural, segundo ele, não poderia ser demonstrado, e a partir do momento que não pode ser demonstrado, não pode ser uma ciência e não pode ser utilizado na sua teoria pura. Ele acredita, e ele faz essa distinção clara entre o que é uma norma moral e o que é uma norma jurídica, sendo que as normas jurídicas são institucionalizadas, e a partir do momento que elas são institucionalizadas, elas podem ser justificadas, e ele oferece uma maneira pela qual essas normas jurídicas ganham validade. A natureza específica da norma jurídica. Uma boa descrição do direito, segundo Kelsen, exige que tudo que identificamos como direito deve ser convertido em enunciados do tipo: se uma pessoa fez X, uma autoridade Y deve aplicar uma sanção Z. Uma das tarefas dos cientistas jurídicos consiste em produzir as normas jurídicas inerentes às regras do sistema. Assim, Kelsen acredita que as normas jurídicas não devem dizer o que o cidadão, o que a pessoa deve fazer. Porém, elas devem dizer que se o cidadão fizer tal coisa, a ele deve ser aplicado por uma autoridade uma sanção de acordo com o delito que o cidadão cometeu. As faculdades interpretativas do cientista jurídico. Bom, Kelsen acreditava que o magistrado deveria sim aplicar a norma positivada, porém isso não quer dizer que o magistrado ou a autoridade era totalmente despojada de sua capacidade de fazer sua interpretação. O significado jurídico de um ato não é alguma coisa que os sentidos percebam facilmente. A importância jurídica de um ato ou evento é determinada ao se interpretá-lo por meio dos materiais que a memória nos oferece, as narrativas da vida social e, para os cientistas jurídicos, os instrumentos específicos da interpretação. Então, ele reconhece que existe, sim, uma importância da interpretação por parte dos aplicadores das normas. Por exemplo, a diferença entre aplicar uma pena de morte a um detento e assassinar alguém. Em ambos os casos, nós temos uma pessoa que está sendo morta, mas claramente percebemos que há uma diferença. Em um caso está sendo aplicada a norma, enquanto em outro caso houve um delito. E essa interpretação é necessária para o funcionamento da estrutura coerciva do direito. O material para interpretação se encontra na ideia de validade jurídica do sistema jurídico.
As normas jurídicas recebem sua validade de normas elevadas e gerais, até que se chega a um ponto em que nos detemos. Nesse ponto, nos deparamos com o que Kelsen chama de norma básica, ou grande norma, que confere validade a toda a ordem jurídica. Uma vez que somente as normas podem validar outras normas, a validade de uma norma é estabelecida quando situamos no contexto de uma hierarquia de normas. Aqui nós entendemos o que foi falado nos slides anteriores sobre essa hierarquia em que Kelsen acreditava. E ele utiliza dessa hierarquia para justificar a validez das normas. Como funcionava isso? Vamos citar um exemplo para que fique bem claro. Suponhamos um município. O município tem uma legislação tal, mas quem validou essa legislação desse município? Essa legislação do município só tem validade porque o Estado em que se encontra o município tem uma legislação que deu poder ao município de criar aquela lei orgânica municipal. Tá, mas e quem deu ao Estado o poder de ter sua legislação? O que deu ao Estado o poder de ter sua própria legislação foi o parlamento. E quem deu ao parlamento o poder de criar essa Constituição, essa legislação geral? É aí que entra a grande norma que Kelsen criou, que seria uma norma básica que dá validade a todas as outras normas que vieram abaixo dela. Então, numa hierarquia, a grande norma seria a norma mais importante, a norma básica superior a todas as normas. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma caricatura mostrando de forma caricata a ideia de grande norma de Kelsen, que aqui no topo nós temos a grande norma, seguido das demais normas que são validadas por ela. Eu finalizo aqui e passo para o colega Amitai a sequência da apresentação. Olá a todos, dando continuidade à apresentação, vou apresentar a Grand Norm, ou norma básica, é um pressuposto do pensamento, e não um fato ou uma entidade empírica. Como o colega Adriel já mencionou, assim como o pensamento a Grand Norm, ela surge com um pensamento de retroagir. Ele já deu o exemplo da lei, que você tem que sempre ter uma norma superior que vai dar a base da lei atual, né? Para Kelsen, a norma que representa a razão da validade de outra norma é chamada de norma superior. Porém, a busca da razão da validade de uma norma não pode prosseguir indefinidamente. Deve terminar em uma norma cuja existência se presume. Deve ser presumida porque não pode ser postulada. Isto é, criada por uma autoridade cuja competência teria de basear-se em uma norma mais superior ainda. Essa norma que se pressupõe mais elevada é a norma básica. Todas as normas cujas validades pode retornar a uma e a mesma norma básica consiste em um sistema de normas, uma ordem normativa. A norma básica é a origem comum da validade de todas as normas que pertencem à mesma ordem. É a razão da validade delas. A partir desse sentido, desse pronunciamento de Kelsen, ele coloca uma norma jurídica para você encontrar a norma básica, você tem que... Ele deu o exemplo da Constituição, que a Constituição atual, ela veio de uma Constituição anterior, e essa anterior, até chegar em quem de fato a propôs, quem de fato a redigiu, né? Pensou. Isso ele coloca como sendo ou um usurpador do poder, ou então uma assembleia composta por os seus pensadores, né, do direito. E ele fala que a Constituição em si, ela não é uma grande norma, mas sim todo o processo de pensamento que essas pessoas tiveram na formulação da norma. Pode passar, slide. Logo, o processo de busca da fundamentação da juridicidade
pense que a norma não é um fenômeno empírico, e sim um fenômeno inteligível imputado à estrutura empírica da norma jurídica, e dá uma diretriz que inclui a permissão para a autoridade aplique uma sanção em determinadas circunstâncias. A autoridade do sistema constitui o sujeito principal das normas jurídicas. As normas jurídicas só podem ser válidas por outras normas, que são de abrangência mais gerais. Esse processo eleva o potencial ao infinito. Para interrompê-lo, deve-se postular a existência de uma norma básica final, que não dependa de outra norma para ser válida. Assim, organiza o sistema e confere à unidade a ordem jurídica. Essa parte só abrange mais o que já foi dito anteriormente, sobre o postulado da norma básica. A relação entre validade e eficácia. As normas jurídicas, elas recebem a sua validade... Só um minuto. O simples fato de que podemos observar a eficácia, a relação de causa e efeito entre a aplicação das sanções pelas autoridades e complementar e o comportamento não delitual dos cidadãos, não nos confere o conhecimento de um conjunto válido de normas. Para Kelsey, a eficácia de toda norma da ordem jurídica é condição necessária à validade de cada norma da ordem. Uma condição sine qua non, que quer dizer essencial, mas não uma condição por simples condição mesmo. A eficácia da norma jurídica, da ordem jurídica como um todo, é uma condição e não a razão da validade de suas normas constituintes. E não se pode ter validade sem eficácia, mas é possível ter eficácia sem validade. Assim, a eficácia não é uma condição suficiente para a validade de uma ordem jurídica, mas é uma condição necessária. A singularidade da norma básica. Existe apenas uma norma básica para cada sistema jurídico. A norma básica, ela assegura que todas as normas por ela é validada, não se concretizem entre si. A norma básica, ela unifica e dá sentido ao conjunto de normas não contraditórias. Para Kelsey, o princípio de não contradição deve ser pressuposto da ideia do direito, uma vez que, sem ele, a noção de legalidade seria destruída. Esse pressuposto, por si só, que é constituído da norma básica, permite que o conhecimento jurídico ofereça uma interpretação significativa do material jurídico. Aí Kelsey dá exemplos de como você pode interferir nessas questões de contradição de normas. Ele fala que se uma norma ela contradiz outra, você pode utilizar o princípio da derrogação da norma mais antiga. Neste caso, a norma mais atual, ela revoga a norma antiga, né? E também ele fala sobre a questão de as normas jurídicas, elas falarem de assuntos contraditórios no mesmo período temporal. Aí, neste caso, ele diz que trata-se apenas de uma interpretação da lei, ou seja, uma delas será válida ou nenhuma será válida. A natureza ficcional ou hipotética da norma básica destrói a pureza da teoria de Kelsey. Isso aqui é um questionamento que diz que o autor diz que na maior parte dos seus escritos de Kelsey, ele avalia que a norma básica ela teve apenas uma função epistemológica, assemelhava-se à categoria de pensamento kantiana. Depois de 1963, Kelsey ele muda essa perspectiva a respeito da norma básica. Agora, ele deixa de ser pressuposto do pensamento e passa a ser o produto fictício de uma vontade fictícia, né? Ele diz que, ao pressupor a norma básica, o objetivo do pensamento ele consiste em estabelecer a validade das normas que constituem uma ordem jurídica ou moral positivista, isso é, interpretar o sentido subjetivo dos atos que postulam tais normas como significado objetivo, ou seja, como normas válidas, e os atos em questão como atos que postulam normas. Esse objetivo só pode ser alcançado por meio da ficção.
Nesse sentido, ele diz que uma ficção se caracteriza pelo fato de não apenas concretizar a realidade, mas também conter contradição dentro de si, né? E ele fala mais que o sistema jurídico, depois de 1963, ele apresenta o comportamento e a vontade das autoridades. Assim, a norma base torna-se um ato ficcional, de uma vontade ficcional que encontra sua realidade empírica no fato de que faz o sistema avançar a vontade por parte da autoridade, de agir como autoridade jurídica. Todo despojado, tendo despojado o Estado de toda importância mística, pode Kelsen oferecer alguma coisa que proporcione unidade social? Onde deve situar-se as garantias metafísicas? Kelsen ele limita ao papel de cientista jurídico, a análise da estrutura da ordem jurídica, sobre os princípios metodológicos da teoria pura, mas trata de forma diferente quando se refere à justiça. Isso foi até explanado anteriormente. Ele afirma que o Estado não é meramente uma entidade jurídica, mas também sociológica. Uma realidade social que existe independente de uma ordem jurídica. Só pode ser fundamentada e demonstrada que os indivíduos pertencem ao mesmo Estado, constituem uma unidade e que essa unidade não é constituída pela ordem jurídica, mas por um elemento que nada tem a ver com o direito. Todavia, é impossível encontrar esse elemento que constitui o um nos muitos. Aí ele pode passar. Logo, Kelsen ele não se pode encontrar uma unidade fundadora, né? Ele fala que a sociologia, ela meramente nos apresenta uma sociedade, mas esta, ao se recusar a reconhecer a distinção kantiana entre nossas consciências e a nossa sensibilidade, ela reduz a complexidade da existência a uma fórmula sem sentido, ou seculariza a vontade de Deus de forma de um certo pensamento do grupo. Assim, o Estado pode nos manter unidos na relação de cidadania, em lugar do misticismo do Estado, que tem nada a nos oferecer. Para ele, nada há, nenhum Deus do direito. Assim, por trás do direito positivo, não há a vontade absoluta da metafísica, nem a vontade absoluta do direito natural. Quem ergue o véu, se não fechar os olhos, irá deparar com o poder, né? Logo assim, levados de volta a ter a ligação entre o positivismo jurídico e o poder. De que modo a teoria pura de Kelsen ilumina o destino do positivismo jurídico? Kelsen, ele é conhecido como clássico positivismo jurídico moderno, né? O positivismo jurídico foi definido por referência em três de suas características: o argumento de que o direito é uma criação humana, a afirmação de que as nossas análises do direito acompanham as metodologias bem-sucedidas das ciências naturais, especificamente que seriam isentas de valores e que a busca da filosofia jurídica é uma busca da verdade realista, e que o conceito de direito não implica nenhuma afirmação moral substantiva. Empiricamente, o direito pode representar qualquer posição ideológica ou moral. O positivismo jurídico ele pode ser reformulado em termos de sonhos teóricos, conhecidos como ethos. São eles o ethos da distância, o ethos da transparência e o ethos do controle. Vamos dizer mais um pouquinho sobre eles. O ethos da distância, ele relaciona o positivismo jurídico, cria e celebra o distanciamento do direito, da moralidade, do objetivo social e da subjetividade legal. Um dos objetivos consiste em permitir o sujeito se liberte da ideologia e orientá-lo racionalmente para o direito e suas exigências. O ethos da transparência, o sujeito, ele torna-se livre, onde alcança um estado de consciência lúcido, baseando-se no conhecimento da natureza, do contexto que vive e do modo em que as coisas funcionam. No pensamento jurídico, existe uma transparência total relativamente à natureza do direito. O positivismo jurídico desempenha seu papel na tarefa de emancipar através do conhecimento. E o ethos do controle, para Kelsen, é o locus do poder, do controle. O direito torna-se apenas um recipiente formal. Trata-se de um espaço vazio. Assim, Kelsen identifica claramente sua teoria pura,
como um projeto de direito antinatural. Logo, essa instituição não são nunca plenamente conhecidas, ou pelo ainda por conhecer, e os contornos do presente são identificados por uma multiplicidade de narrativas. Só uma breve conclusão, e a teoria jurídica, né, apresentada por Kelsen, ela precisa de uma autoconsciência para lidar com suas metodologias e seus conhecimentos relativos ao contexto e características em cujo âmbito pretende enunciar a verdade do direito. A teoria jurídica torna-se redutiva quando procura ser uma análise positivista do direito, em vez de buscar adquirir sabedoria sobre o direito e ao empreendimento jurídico. A obra de Kelsen ela faz uma abordagem subestimada à extensão de sua crença na complexidade do mundo social e no mistério que está na raiz da condição humana. E a teoria pura só é compreensível enquanto metodologia capaz de iluminar aspectos da ferramenta, que é o direito na tarefa de viver e criar sociedades plenamente humanas. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigado a todos por nos acompanhar até... Obrigado, pessoal. Agora vídeo. Que eu percebi que esqueci de me apresentar. Eu sou Adriel Alves, meu colega Amitai, a quem chegou até aqui, obrigado. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre a teoria pura de Kelsen. Obrigado a todos. Muito obrigado, isso é tudo. Até mais.